É, Xiii. pode Olha começar aí, agora? O Rico e Pode esperar mais um Lázaro, pouquinho. do Elysium. O tempo é seu, você tem 40 minutos para dar aula. Você não, E, se você quiser e, começar agora, e contando, né? e contando. Isso aí, você tem 40 minutos e contando. Vamos lá. Essa, assim, estudar parábola, lógico que eu não estou estudando todas ainda, mas assim, está sendo muito gratificante porque você aprofunda no conhecimento que vem direto da parábola e alguns conhecimentos, vamos dizer assim, ocultos na parábola. Ela tem aquele conhecimento direto e tem muitos conhecimentos indiretos, né? Aquele que você pega logo de cara e outros que estão nas entrelinhas, nos detalhes. Então, assim, tem sido muito gratificante estudar as parábolas. Essa parábola do rico e do Lázaro, ela tem uma característica diferente das outras, né? Ela está somente no livro de Lucas. Ela tem uma característica diferente porque ela usa um nome próprio, né? Ela nomeia alguém. E pelo fato de nomear alguém, dar um nome real, a única parábola que tem isso, alguns teólogos classificam não como parábola, mas sim como algo que aconteceu, uma história que realmente aconteceu. Eu acho assim, essa ser parábola ou não ser parábola, ser uma história, irrelevante para o conteúdo, para a mensagem que ela tem que passar. Para poder entender essa parábola, lembrando, né, que parábola, ainda nessa discussão de se é parábola ou não parábola, parábolas dos elementos do cotidiano, elementos daquela vida, daquela época. Então, o rico e o Lázaro, quer dizer, o homem com uma opulência, o homem que esbanjava, o homem que não era temente a Deus, era normal naquela época. E pessoas em uma condição financeira, vamos dizer assim, miserável, igual a do Lázaro, também era comum, como é comum até hoje, né, esses dois fatos. Então, são coisas comuns, né? Por isso que eu acho, na minha opinião, cada teólogo tem uma, né? E na minha opinião, é uma parábola, não é um fato real. E não, também não vou deixar de aceitar que isso possa ter acontecido, mas não com um Lázaro. Como acontece, algo que Jesus relatou, é algo que acontece na vida espiritual, na vida natural e na vida espiritual. Então, assim, essa parábola ela mostra o justo, que é aquele que busca Deus e tem ser recompensa no pós-morte, quer dizer, o seu tesouro é guardado no céu, e o ímpio, que mesmo rico com todos os bens da terra, alguém que não procura a Deus, alguém que não teme a Deus. Essa parábola, ela tem, assim, um cerne principal, não vou falar cerne principal, né, uma questão principal, porque ela tem tanta coisa que eu parei de pesquisar ela quando eu escrevi 4 páginas, né? Eu falei, pô, não vai dar, senão eu não vou ter tempo para falar isso tudo. Eu parei de pesquisar. Depois eu vou continuar pesquisando para poder aumentar, poder aprofundar mais. Senão eu não ia conseguir falar hoje. Com certeza vou deixar alguma coisa que alguém sabe sobre essa parábola passar, porque é muito detalhe, é muita coisa nesse pequeno texto. Na época de Jesus, tinha uma pergunta muito frequente, como é frequente até hoje, tá? Por que o mal prospera? Por que o justo e o crente padece? Por que vemos uma elite que não teme a Deus dominando o mundo, prosperando financeiramente, e os servos de Deus são pobres, sofrem as agruras deste mundo? Por que o justo tem que sofrer? A gente já tem isso lá em Jó e vemos isso também nessa parábola. Esse questionamento está em Jeremias 12:1, em Abacuque 1, de 1 a 3, no Salmo 73, versículo de 2 a 5, e no Salmo 37, versículo 35.
Então, isso já é um questionamento muito antigo. Por que, que o temente a Deus sofre e por que, que o justo, por que, que o justo, por que, que o temente a Deus, o justo sofre e por que, que o ímpio prospera, né? Então, essa parábola também tenta responder isso. Então, vamos lá. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho fino e vivia dos luxos, de todos os luxos, vivia no luxo todos os dias. Então mostra um homem que gostava de, como a gente fala hoje, né, de ostentar. O homem gostava de opulência. Ele gostava, se fosse hoje, estava nas redes sociais, postando foto com artista, com carro do ano, com carro importado, e comendo sempre do bom e do melhor. Esse é o rico. E era alguém que gostava de aparecer, né? Porque ele gostava de usar púrpura. O púrpura, nesse caso aqui, tem um simbolismo, por isso também que eu falo que é uma parábola, porque ela é cheia de simbolismo, como uma parábola deve ser, para explicar outras coisas. O púrpura era usado pela elite romana. Então a elite romana gostava de vestir púrpura, que era o que os nobres romanos utilizavam, né? Era uma cor que os nobres romanos utilizavam. O linho, que era já uma coisa mais fina, que só rico poderia ter. Então, é para mostrar que era um homem de muita opulência. Então, quando fala que ele vestia púrpura, porque era alguém que tinha um poder aquisitivo muito grande e gostava de ostentar aquele poder. Então, era um homem que vivia dos prazeres da vida, dos prazeres, provavelmente, da carne, era um homem que ostentava muito. E era um homem, a gente vai ver que é um personagem que não ligava para os outros, né? Que tinha Lázaro à porta dele e não faz nada para mudar a condição do Lázaro. Versículo 20. Diante do seu portão, fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que este ansiava comer do que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães viam lamber suas feridas. Então Jesus aqui faz o desenho de um homem, assim, financeiramente no fundo do poço, de um homem miserável, de miséria física, um homem que não tinha bens, um homem que não tinha uma casa, um homem que não tinha nada. Mas vamos entender um pouquinho de Lázaro. Então, lembram que Chagas, naquela época, era uma doença muito. Assim, tudo eles chamavam de lepra, toda doença de pele era chamada de lepra, porque eles não tinham o diagnóstico correto, né? Então, tudo era lepra, tudo que era na pele era lepra. Então, era um homem que naquela época era considerado leproso, então era um homem à margem da sociedade. O leproso era colocado à margem. Então, mostra a condição do Lázaro, a condição da degradação humana, de a tal ponto que até os cães vinham lamber a ferida dele. Então, era um homem muito, muito, muito pobre, doente, abandonado pela sociedade. Esse homem se alimentava dos restos do rico, do lixo do rico. Então, esse é o homem Lázaro. E podemos, assim, conjecturar que Lázaro ficava na porta do rico não somente em busca dos restos que ele tinha, mas também em busca da compaixão desse rico, que o rico cuidasse dele, já que o homem tinha tanta opulência, e a gente sabe quando Deus ele dá a opulência ao homem, dá a riqueza ao homem, esse homem tem por obrigação dividir essa riqueza com o próximo, amenizar a dor do próximo. E Jesus mostra que isso não ocorre, né? E Lázaro ficava na porta daquele homem ali todos os dias, em busca dos restos desse homem. E esse homem não fazia nada. Quer dizer, nem oferecia um prato de comida, não oferecia um teto para Lázaro, nada. Ele só, naquele Lázaro ficava ali pelos restos desse homem. Agora vamos falar do nome, né? Lázaro. E também por isso que eu acho que é uma parábola. Na minha opinião, é uma parábola. Porque o nome Lázaro vem do hebraico. Elazar. El-Azar. El é Deus, né?
e azar é ajuda. Então, Elazar, Deus é minha ajuda. Então, aqui Jesus, quando bota Lázaro no nome, essa minha concepção, Lázaro no nome do mendigo, porque é o único nomeado em todas as parábolas, então, quer falando que era um homem temente a Deus. O Lázaro, Elazar, era um homem temente a Deus. Elazar, então, junto, né? Elazar, Deus é minha ajuda, o nome de Lázaro. Então, apesar de tudo, de toda condição de sofrimento humano, por causa do nome, a gente tem certeza que era um homem que confiava em Deus, era um homem temente a Deus. Então, a gente tem aqui a menção de que um homem temente a Deus sofre as agruras do mundo. Ele vem a sofrer. Não é porque ele segue os ensinamentos, que ele segue a Deus, que ele acredita em Deus, que ele vai ter um benefício diferente. E é pobre, vai continuar pobre, mas ele tem uma riqueza diferente. Versículo 22. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. Em outras Bíblias diz seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Nesse versículo aqui, deixa eu ver aqui a página. Nesse versículo, a gente vê que Jesus faz questão de mostrar que o homem que é temente a Deus, os anjos vêm buscar ele e levam para o seio de Abraão. Levam para junto a Abraão. E o rico morre sepultado. Uma coisa que eu esqueci de falar. O rico não tem o nome mencionado. Faz entender por quê. Um tem o nome mencionado, o outro não tem o nome mencionado. O rico, ele não tem o nome mencionado de forma assim, para explicar, como falei, tem várias coisas nas entrelinhas, várias coisas que Jesus não expõe, e a gente tem que interpretar, e uma interpretação que eu tive aqui, lendo e estudando, ouvindo, né, pastores e rabinos sobre essa parábola, rabinos messiânicos, é que dar o nome a Lázaro significa aquele que é temente a Deus, tem um nome escrito no livro da vida. E o rico, que não era temente a Deus, não tem esse nome escrito no livro da vida. Então, por isso, Lázaro tem nome, ele é recebido pelos anjos, e o rico sepultado. O rico morreu. O rico é o rico. O rico não fez nada para ter o nome dele escrito no livro da vida. Então, Lázaro é levado ao seio de Abraão. Então, seio de Abraão. Seio de Abraão é um local, antigamente, assim, antes do exílio babilônico, antigamente, né, bem antigamente mesmo, antes do exílio babilônico, não existia o conceito de seio de Abraão. Tudo era Sheol. Tudo era chamado de Sheol, que é o mundo dos mortos, aonde os ímpios e os justos e lá aguardariam a ressurreição. O conceito do seio de Abraão, desse lugar de conforto, veio depois do exílio babilônico, aonde foi dividido entre o Sheol, né, foi dividido em seio de Abraão, que é o lugar de consolo, acolhimento, onde os justos vão esperar a ressurreição. E o outro local é o que a gente chama de inferno, né, que é o reservado aos ímpios. É o lugar de tormento, mas tudo fica na zona dos mortos, que é o Sheol, o que os gregos chamam de os judeus chamam de Sheol. Também os gregos chamam de Hades, tá? Só que o Hades ganha mais conotação de inferno. Mas o Hades tinha essa mesma conotação, que é o mundo dos mortos. Lembrando que esse inferno, que está no Sheol, ele não é um inferno que está no livro de Apocalipse. Esse aí é o inferno que vai ser. Esse é outro inferno, o inferno do julgamento final,
que vai ser inaugurado pelo falso profeta, pelo anticristo, está em Apocalipse 19 e 20. Então, esse aí é uma outra história para uma outra coisa, para um outro estudo, lá em Apocalipse. Então, temos o Sheol, ele é dividido em duas partes, que é o seio de Abraão, aonde o Lázaro, que está escrito no livro da vida, foi, para ali ele ser confortável, ser confortado e receber, né, os benefícios de uma vida de um homem temente a Deus, de um homem justo. E o rico vai para o que a gente chama de inferno, onde já sofre os tormentos que a gente vai ver na parábola. Aí no 23, no Hades, onde estava sofrendo tormento, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Esse versículo aqui, ele dá margens para muita interpretação, tá? Então vamos ler o outro, no versículo 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Então aqui já falamos que o Hades é um lugar de tormento, e Lázaro está lá no seio de Abraão, que é o lugar de descanso. Então aqui nesse pedaço, falamos da vida pós-morte, do que é o anseio, acho que de todo ser humano, saber o que vem depois que morremos, né? E aqui Jesus dá uma ideia, em poucas linhas, mas dá uma ideia. Tem seitas que falam, que religiões, que tentam explicar o sono da alma, que a alma fica inerte de alguma forma. E aqui nesse relato, a gente vê que a vida espiritual ela é ativa. Você fica ativo até o dia do julgamento. Você não vai entrar num sono profundo e vai despertar. Aqui mostra que são dois seres, três, né? Seres espirituais conversando. Dois, no que nós chamamos aqui do conceito de céu, conceito de descanso, que é um conceito ocidental, né? O conceito de céu, e o outro conceito de inferno, que é o seio de que é o Hades. Então mostra que quando você morrer, você não vai acordar diretamente no juízo final. Existem várias interpretações para isso. A Bíblia não dá um relato real do que acontece após morrer. Esse aqui eu acho que é o mais próximo que a gente pode chegar desse conhecimento da vida pós-morte. Mostra que existe um lugar de ação, onde você vai falar, você vai sofrer, você vai ser bem atendido, de acordo com o que você fez aqui na Terra. Aí, versículo 24, né? Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Então aqui Jesus mostra que existe um local de sofrimento ativo, tá? Logo assim no pós-morte, para esse rico, para esse ímpio. E esse ímpio, ele pede misericórdia. E nessa parábola, nessa parábola, a gente vê que o que você faz aqui na Terra é o que vai decidir como será a sua vida pós-morte. Tudo que você faz aqui na Terra é o que vai decidir o que vai acontecer contigo após a morte. Você vai ao Hades ou você vai para o seio de Abraão. Então, tudo que você faz na Terra é refletido, beneficiado ou não depois lá. E não tem nada que você faça depois de morto, ou alguém faça por você, que vai mudar a situação. Então o rico, ele clama por misericórdia a Abraão, que amenize seu sofrimento. Uma misericórdia que ele não mostrou ao próximo em vida.
que ele parece nunca ter tido, porque o Lázaro ficava na porta dele e ele nunca estendeu a mão a Lázaro. E agora ele pede misericórdia que Lázaro venha molhar, refrescar a língua dele. Isso aqui é uma metáfora, assim, só para dizer assim, ameniza o meu sofrimento. Abraão, manda Lázaro aqui para ele amenizar o meu sofrimento. Então, ele queria que mudasse a situação de sofrimento, porque era grande o seu tormento já ali. Ele não queria aquilo. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado, e você está em sofrimento. Então Jesus mostra que é impossível a mudança de situação do morto. Tudo que tem sido feito, tudo que tem que ser feito para conquistar o reino de Deus, tem que ser feito aqui, em vida. Então, aqui, ele quebra a doutrina do purgatório, quebra a doutrina da reencarnação. E essa parábola aqui, então, ela abre um leque muito grande de conhecimento, em um pequeno texto. Por isso que eu estou gostando muito da parábola. São textos pequenos com conhecimento, assim, gigantesco. Mostra que, assim, fulano morreu. Ah, vou rezar pela alma dele. Se te faz bem, ora, mas não vai adiantar nada. Mas te faz bem, ora. Mas não vai mudar a condição do morto. Se porque é uma prática muito usada, né, na religião católica, é uma prática muito usada, que eu venho do espiritismo, no espiritismo, a missa de sétimo dia, cultos para ajudar o morto a encontrar o caminho dele para as cidades celestiais. Então, essa parábola ela quebra essa doutrina de reencarnação, doutrina do purgatório, que mostra que morreu, acabou ali. E você vai ficar aguardando o julgamento final. A ressurreição. Você vai ser ressurreto para ser julgado. Ou você, aquele que foi justo, né, que é a igreja, quando Jesus voltar, ele vai ser ressuscitado e vai já morar com Jesus, fazer parte do reino. E aqueles que não vão para a ressurreição do julgamento final. E tem nada que mude isso. Então não adianta pagar indulgência, como acontecia na Idade Média. Você comprava indulgência para você e indulgência para o morto. Para aliviar o sofrimento do morto. Aí veio a doutrina do purgatório, que não consta na Bíblia em nenhum momento que existe um purgatório. Então quebra-se essa doutrina somente com uma parábola. Morreu, vamos usar a linguagem simples, ou é céu ou é inferno. Ou você vai para o lugar de descanso ou vai para o lugar de tormento. Então, quebra a reencarnação, quebra a doutrina do purgatório e outras doutrinas que tem por aí. Temos que Lázaro mostra que o rico usufruiu do melhor da vida, não lembrando de guardar as coisas de Deus. Quer dizer, ele não era temente às coisas de Deus, ele não era um homem que seguia a Torá e os profetas. E Lázaro, apesar de todo o seu sofrimento, manteve a sua fé, não se corrompeu. Quer dizer, ele podia estar naquela vida miserável e ser um ladrão, e não era. E ficou ali na condição simples dele, aguardando o que Deus oferecia para ele, que eram as sobras do rico. 26, né? E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma dos que desejam passar do nosso lado para o seu e do seu para o nosso não conseguem. Também quebra a doutrina de outras religiões. Dentro do espiritismo, você tem, assim, o morto consegue voltar, o morto consegue ir ajudar o outro em camadas inferiores que está sofrendo. E aqui mostra que não, porque mesmo sendo o Sheol, há divisão. Mesmo dentro da zona dos mortos, há divisão. Quem está no seio de Abraão e quem está no Hades não consegue interferir um no mundo do outro. Cada um já tem a sua recompensa pelo que fez aqui na Terra.
Então, há um abismo, tá? Entre o seio de Abraão e o local de tormento. E o rico responde, né? Ele respondeu: Eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, e deixe que os avises, a fim dos que venham também, a fim de que não venham também para esse mundo. O pastor que eu estava estudando, né? Eu estou fazendo um curso de escatologia, ele usou essa parábola. Ele fala, pô, se cada um pudesse passar 1 minuto da vida no inferno, todos seriam evangelizados aqui na Terra porque ninguém ia querer ir para lá. Então mostra, né, que o rico só entendeu a falta de compaixão dele, tudo que ele fez, quando ele foi para o inferno, grande sofrimento dele. Então ele não queria o mesmo para os irmãos. Ele teve uma atitude nobre, né? Poxa, vai lá, manda Lázaro lá para os meus irmãos, para que meus irmãos despertem, para que meus irmãos mudem e não venham para cá. Aqui mostra que o desespero do rico é grande. E ele está convencido que a sua situação é imutável, então não tem nada que ninguém possa fazer para mudar a condição do rico. Quem morreu não tem como mudar a situação depois de morto. O que tem que ser feito tem que ser feito em vida. Nos seus desesperos, o rico pede atenção pelos seus, para que de alguma forma Lázaro possa ir pregar para os seus irmãos, para que eles não tenham o mesmo destino no sofrimento deles. Apesar do rico ter um ato nobre, de interceder pelos seus irmãos, e nada adianta, pois cada um responde pelo que fez em vida, conforme Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Então, aquilo que você faz em vida, aqui, você faz para receber lá. Não fique contando em receber o galardão em vida. Ah, eu sou tão bom, ajudo todo mundo, eu leio a Bíblia, eu pratico, eu sou caridoso. O seu prêmio não está aqui. O seu tesouro não está aqui. O seu tesouro está lá. Outra questão também que o povo de Israel tinha e ansiava, né, era para ser libertado, né, que eles vieram do exílio, Israel deixou praticamente de existir, mas vieram do exílio e continuaram sob o domínio grego, depois o domínio romano e domínio de outros povos, assim, domínio de outros povos. Então eles aguardavam a ressurreição de Elias, a ressurreição de Moisés ou de algum profeta que viesse salvá-los e preparar o mundo para o Messias. Tanto é que em Mateus 16, 14 fala, né? Que Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Alguns dizem, você é João Batista, porque João Batista é reconhecido como profeta. Outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então, era aguardado pelos judeus a volta, a ressurreição, ou a reencarnação, dependendo de cada um, né? Dos profetas. Era uma coisa que os fariseus esperavam também, que um dos profetas ressuscitasse. E mostra que a ressurreição não é para todo mundo. Não é essa ressurreição física, né? Essa ressurreição aqui, desse tempo. Vai ter a ressurreição no tempo certo, no tempo de Deus. E Israel fica esperando, né? Como Israel espera até hoje pelo Messias. Não todos os judeus, mas esperam até hoje pelo Messias, né? Que temos os messiânicos que compreenderam que Jesus é esse Messias. E Abraão respondeu, né? 29. Eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Essa frasezinha, esse versículo, e Abraão respondeu, eles têm os profetas, Moisés e os profetas que o ouçam. Fala pra gente também, para nós, cristãos pentecostais, que ficamos esperando profetadas, profecias, dentro das igrejas, né, que do reteté, que tem essa cultura de muita profecia. Lógico que Deus fala, eu acredito que Deus pode falar assim e revelar assim, mas Deus revela, como aqui está falando, Jesus está falando, que Abraão responde, eles têm a Moisés e os profetas, que existem as escrituras.
como nós temos a Bíblia. Então aqui Jesus está falando da importância de você estudar e seguir a Bíblia. Jesus é bem claro aqui. Quando ele fala Abraão, quando Abraão fala Moisés, ele está falando da lei, da Torá. Quando ele se refere aos profetas, ele refere a todos os outros livros da Bíblia, né? Então, você tem a lei e os profetas, você tem a Bíblia na mão. Então, não preciso mandar Lázaro lá, eu não preciso fazer um milagre, eu não preciso fazer um grande acontecimento, uma grande maravilha, para você seguir uma vida correta. Deus já deixou aí escrito, já está aí na tua mão. Você não ouve porque você não quer. Aí no versículo 30, não, pai Abraão, disse, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E aqui nós temos, aí Abraão responde, se não ouvem Moisés e os profetas, também deixarão converter, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. É nesses dois versículos aqui que ele implora que fizesse uma maravilha, né, que era ressuscitar Lázaro, para que Lázaro fosse lá. Vamos botar, ressuscitar ou que ele fosse espiritualmente, né? Que ele aqui não pede para ressuscitar, mas manda Lázaro. E Moisés que responde que tão pouco deixarão converter se ressuscitasse alguém dos mortos. Vamos supor que mandasse Lázaro lá como fantasma, como espírito. A gente já viu que isso não é possível, porque Lázaro existe um abismo. Lázaro está no mundo dos mortos, quem está no mundo dos mortos não volta. E fala para ressuscitar Lázaro. Então, quando ele fala aqui, quando Jesus fala que Abraão respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão se convencer. Porque o que acontece? Os irmãos dele eram tão ímpios quanto ele, não buscavam a Deus. Então, se mesmo que Lázaro aparecesse à porta deles, pregando a Torá, pregando os profetas, explicando o que tinha acontecido, eles não iam acreditar. Foi o que Jesus já estava fazendo, prevendo, né? Já explicando, olha, eu vou morrer, eu vou voltar dos mortos, e mesmo assim muitos não serão convencidos. Jesus aqui já está falando, já está fazendo, já está prevendo, já está deixando aqui o que vai acontecer nessa parábola. Então, Jesus deixa, ó, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Vou pregar aqui ressurreto, vou ensinar ressurreto. Muitos vão ouvir falar de mim e não vai adiantar. Isso não é para todos. Isso é só para aqueles que buscam a Deus. Lembrando que Jesus também ressuscitou. Um amigo de mesmo nome, Lázaro. E isso também não começou. Jesus ressuscitou várias pessoas naquela época. Deve ter ressuscitado muito mais do que está nos relatos bíblicos. E não convenceu a ninguém. A ninguém não convenceu a muitos, né? Convenceu, lógico, a alguns, mas a muitos não. A maioria dos judeus ele não convenceu. O próprio Jesus morreu e voltou, deixou sua mensagem, repleto de milagres, bons exemplos, e muitos não querem ouvir. Então, essa passagem fala nisso, né? Aquele que busca por Deus tem na Bíblia, aqui nessa parábola, né? Que é representada por Moisés, a Torá e os profetas. Então, quando Jesus fala que busquemos nas Escrituras, que estudemos as Escrituras. Então, temos que estar ligados, temos que estudar. Que na Bíblia a gente encontra uma forma correta de viver, uma forma correta de seguir o ensinamento de Deus, saber como agir, como se comportar, como tratar o próximo, como queremos ser tratados. A Bíblia ela explica de um convívio social harmônico entre os homens. Só que os homens não querem isso. Essa parábola ela fala de fé, do homem de fé, que esse homem de fé, você não deve abandonar a sua fé. Ela fala desse questionamento feito pelos justos ao longo do tempo. Por que o mal prospera e o justo sofre? Jesus explica aqui que vão sofrer. Tem justo que vai prosperar, temos justos que prosperam. Só que ele usa aqui o exemplo do homem ímpio, com muitos bens financeiros, e do
um homem miserável, com todas as chagas do mundo em cima dele. Deixa eu ver aqui. Fala que depois da morte não temos como justificar o que foi feito em vida. Não tem mais nada para receber, a não ser aquilo que você plantou aqui. Que temos que guiar nossas vidas pelos bons exemplos, não pelos homens que estão na mídia, que estão, não, tem fulano de tal, cantor tal. Aí você vê aquele cantor fazendo um monte de besteira, um monte de coisa errada. A paga dele ele vai ter lá no final, se ele não se arrepender, se ele não se converter. E nós temos várias pessoas de bons exemplos em volta. Nós temos, assim, uma gama de bons exemplos, como temos uma gama de maus exemplos. Você escolhe em qual você vai se espelhar. Você quer continuar seguindo um farisaísmo vazio, ou você quer seguir o cristianismo cheio do Espírito Santo e cheio de Jesus? É uma opção sua. E isso vai trazer consequências do pós-morte. Então, você quer bens financeiros? Você pode sim trabalhar, acordar cedo, colocar teu currículo e correr atrás. Nada te impede disso. Mas também, se você não tiver, você também não vai deixar amaldiçoar Deus ou perder a sua fé por causa disso. Eu conheço gente que perdeu a fé porque Deus não acatou ao que ele pediu. Deus não vai acatar o que a gente pedir. É o contrário. A gente tem que fazer o que Deus pediu para a gente fazer. Né? Que a gente não manda em Deus, Deus que manda na gente. E Jesus, né, e já tinha falado lá em Mateus 5,45, porque ele, Deus, né, faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos. E nos alerta em Mateus 19,20, não acumulem vocês tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem, aonde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, é onde os ladrões não arrombam e não furtam. Então essa parábola ela resume tudo isso aí. Olá, pessoal, pode falar. Muito bem. Olha só, eu gostaria só de colocar uma opinião. Eu acho que essa passagem ela guarda mais um sentido de metáfora do que de parábola. Eu já vi alguém ministrando, dando um ensinamento sobre isso, que ele informa que o evangelista Lucas ele utiliza para trazer esse ensinamento uma metáfora da mitologia grega. Porque os que tem ali, né, o inferno ou o Hades, é um deus grego, né? Onde é dividido em Elysium. Então, eu acho mais, em vez de ser uma parábola, eu acho que é mais uma metáfora, um ensino por semelhança. E outra coisa também, quando cita seio de Abraão, eu acho que é tudo muito simbólico, muito metafórico. Eu acho que não guarda uma relação de realidade, mas uma coisa metafórica. Porque quando fala de Abraão, e dentro do contexto, até Jesus trazendo, sempre quando se relaciona com Abraão, se relaciona não com o sentido biológico, sabe? Não com a herança biológica de Abraão, dos descendentes de Abraão biologicamente, mas com aqueles que creem pela fé, ou seja, aqueles que creram na mensagem do Evangelho. Então, quando se retrata o ser Abraão, né, ele guarda essa semelhança não, ele guarda essa relação direta com a fé, com aqueles que creram pela fé, ou para aqueles que creram à semelhança de Abraão e deixaram e abandonaram e se converteram e tiveram uma transformação de vida. Eu acho que todo esse contexto digamos assim, dessa metáfora trazida por Lucas
a trazer todo esse ensinamento, né, é apontando mais para esse sentido. É isso. Acho que é mais uma metáfora do que uma parábola. Fala, Dailton. Tá dando para falar, Dailton? Fala logo. Não, agora eu vou desafiar o Ayrton. Ele vai ter que mostrar para a turma as diferenças. Tá preparado? Não, você falou que é uma metáfora mais que uma parábola, mas quais são as diferenças fáticas de uma parábola para uma metáfora dentro desse contexto aí? Ele usa elementos a parábola, não sei, cara, porque todas as duas são figuras de linguagem, né? Uhum. E geralmente traz um ensino por comparação. Uhum. Mas ele vai mais profundo do que ele não nessa metáfora ou parábola, ele não utiliza elementos da cultura judaica, ele já vai utilizar elementos de outra cultura, que é elementos da cultura grega, né? Agora, eu acho que é muito próximo ali o significado de metáfora, de parábola, ou seja, sempre vai Uhum. utilizar elementos de comparação ou de semelhança. Mas eu acho que o que tem de diferente nessa parábola ou metáfora são elementos de outra cultura, e não propriamente da cultura judaica. É claro que ele mistura a cultura judaica, quando ele se relaciona, se mostra seio de Abraão e tal, e utiliza aquela questão do Hades, né? Que já é um termo grego, para ilustrar a questão digamos assim, do mundo dos mortos, né? Mas eu acho que não guarda uma relação de completa realidade do que vai acontecer, mas traz uma aproximação desse mundo desconhecido do qual nós não conhecemos, né? Mas eu acho que talvez denuncia a questão propriamente terrena dessa desigualdade, né? Eu acho que a essência da palavra traz essa denúncia dessa injustiça social, de ter poucas pessoas com muita coisa, enquanto outros ficam mendigando, e aquele outro não mostra um compadecimento ou não mostra uma piedade, entendeu? Eu acho que guarda mais relação com a nossa realidade terrena de que propriamente expressar uma realidade celestial ou uma realidade para além terra, entendeu? Guarda mais relação com essa questão da crueldade humana dentro do nosso contexto, de que é propriamente uma realidade desconhecida. Entende? Deixa eu falar antes de você, Daí, porque... Eu acho que eu não respondi sua pergunta, mas tudo bem. Não, você respondeu. Para mim, a grande questão é que a metáfora e a parábola são muito próximas, né? Muito próximo. Desculpa, uma vez que nesse último aposta que eu estava fazendo, eu não tinha muita noção de que a professora estava dando lá um negócio, não sei, de um organismo. Aí ela mandou fazer o seguinte: ó, a tarefa de vocês é trazer uma figura que venha a. Era alguma coisa de social. Vocês vão trazer uma figura que venha a guardar uma semelhança, uma metáfora com esse ensinamento aqui. Aí eu levei não sei o quê, ela disse aqui: isso aqui não é uma metáfora. Aí depois eu levei um coração. Aí ela disse: bom, isso aqui é uma metáfora, porque o coração guardava as mesmas semelhanças do organismo, entendeu? Daquilo que o ensinamento estava se propondo, e o coração guardava justamente as funções desse outro organismo, entendeu? Então é uma coisa que guarda diretamente. Por exemplo, eu estava lendo ali um pouquinho, fulano tem uma vontade de ferro. Então essa palavra de ferro guarda uma relação direta com a vontade da pessoa, que é uma vontade forte. Metaforicamente, usa a vontade de ferro, né? Então, utilizar esses elementos para denunciar um termo ou uma expressão. Mas é muito próximo à questão.
Deixa eu falar rapidinho, Adelton, antes que você fale que você é a palavra pastoral, bota tudo abaixo que a gente fala, então. Não, não é verdade. Não é verdade. Então não adianta eu falar depois de você, que aí eu vou estar desconstruindo o mito, entendeu? Então, mas Não é assim, verdade isso, não. eu concordo com o que o Ayrton falou. Para mim, essa parábola é mais, assim, bem pautada no simbolismo mesmo. Por quê? Porque tem muitos pedaços aqui que você vê que não dá para ser literais, né? Você vê, por exemplo, o rico, o Hades, olhando para cima, o cara no tormento, vendo o outro lá. Então, o que tem um abismo separando? Isso aí não tem condição de ser literal uma coisa assim, né? Obviamente. Mas a gente lembra que essas parábolas eram utilizadas para passar a mensagem para o círculo interno, que era aqueles que acompanhavam ele ali, os apóstolos, e o externo, né? O externo, você vê que essa parábola não tem uma interpretação para a gente. Então a gente se coloca no externo aqui porque vamos filosofar muito do que seja essa parábola e não vamos chegar. Podemos tirar alguns apontamentos em si, mas acaba que a gente está no círculo externo e a gente vai só cogitar mesmo o que quer que seja e tal, enfim. Mas é interessante. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que o Darley falou, essa questão da pessoa falecer e ir para o seio de Abraão, aguardar o julgamento. Assim, eu já ouvi, não sei se foi uma pregação, um estudo, alguma coisa, que isso é uma coisa, não sei se você já parou para pensar, no plano, no tempo de Deus, né? Eu não gosto muito de falar essa questão de tempo, que é fogo. Eu realmente não gosto de falar tempo. As pessoas, o Kairos e o Cronos, Deus é no Cronos, a gente está no Kairos, é o contrário. Enfim, eu não gosto muito dessa limitação de tempo. Mas, assim, quando a pessoa morre, aí não vou dizer opinião, assim, é um pensamento. Você morreu. Você vai, ok, vou esperar tudo que seja cumprido, tal, que todos. Já foi. Porque Deus não vai. Já foi, ó, pá, morreu, acabou. Você já foi julgado, já recebeu, pá, 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 pá. Não tem que esperar. Já foi. Deus está num outro. Já está numa outra dimensão. Vou botar dimensão, para não usar tempo, porque eu não gosto de falar tempo. Entendeu? Já foi. Entendeu? Pá, acabou. Você partiu para lá, já foi. Não tem que esperar, porque é uma outra dimensão. Você não vai ter que esperar daqui a 2, 3. Imagina que foi do início do século, está esperando até hoje. Olha, poxa, já imagine, já foi, entendeu? É como um piscar de olhos. Você morreu, pá, já foi, já foi daquele. Não tem que esperar. É porque a gente leva muita coisinha que está aqui ao pé da letra. E realmente, como essa parábola, não tem que ser ao pé da letra. Por isso que eu digo que nessa questão aqui, dessa parábola, a gente está mais no círculo externo, ou seja, boiando em tudo que foi dito, do que no círculo interno, que ele passou ali a parábola, o pessoal foi embora, agora eu vou explicar realmente o que é isso aqui. E a gente não teve esse ensinamento. Nós só vamos cogitar, enfim. Agora pode destruir o mito aí, Adailton. Perfeitamente. Não, mito nenhum. Então, eu estou mexendo aqui no canal da igreja enquanto vocês estão falando, mas estou prestando atenção. Vamos lá, eu gosto muito de dizer que a religião que você tem, que nós temos, ela é uma construção. Tudo que o homem tem, né, é uma construção que se perfaz ao longo do tempo. Então, se você volta a gente vai falar sobre o judaísmo, né? E as pessoas gostam de dizer que o judaísmo é uma religião antiga e com preceitos estabelecidos há 4.000 anos, o que não é verdade. Por quê? Porque se você volta na época do Moisés e discute essa parábola com ele, o Moisés vai se ofender profundamente, porque para ele é uma heresia. Boa parte do que Jesus fala para Moisés seria uma grande heresia. Principalmente a questão da eternidade, porque
aqueles povos primitivos, eles acreditavam todos numa eternidade muito singular, tá? Como o Darley falou lá no início, né, eles acreditavam no Sheol, que era a habitação dos mortos. E essa cultura, esse conceito é muito comum. Ele só mudava de nome, tá? Então você tinha todos aqueles povos cananitas, né? Todos aqueles os agagitas, enfim, todos aqueles povos que estavam ali em volta das tribos de Israel, eles acreditavam no lugar onde os mortos iam ficar e pronto. Não tinha um juízo determinado para aquele morto, senão um juízo, um grande tribunal que aconteceria numa eternidade distante. E mesmo assim, isso não é muito claro para os judeus, para os primeiros hebreus, né? Para eles ainda não era muito claro, porque eles não eram um povo, não eram nação, não tinham identidade, também não tinha identidade religiosa. Eles vão construir isso ao longo do tempo. E o Moisés, você vai ver que quando ele legisla para o povo todo, ele não fala sobre isso, ele não fala sobre a eternidade, ele não fala sobre o que vai acontecer, ele só regulamenta a vida aqui na Terra. Porque para o judeu interessava, era importante regulamentar a vida aqui na Terra. A vida da eternidade, para eles, pouco importava. Não é que para eles não acreditavam. Petros, para de gritar! Não é que naquela época não existia, eles não acreditassem numa vida pós-mortem, mas é porque eles não se preocupavam com isso. Não havia uma preocupação dos judeus no que aconteceria depois da morte. Essa preocupação do que acontece depois da morte é uma preocupação helênica. Tudo bem, tinha a Síria que tinha essa preocupação muito grande também. Mas você tem uma junção. Peraí, gente, só um minuto. Sessão bronca, sessão bronca. Ele está gritando ali junto comigo. Então, aqueles povos todos, eles não tinham essa preocupação no eterno. Essa preocupação com o eterno é muito filosófica, e com o que vem depois da morte é extremamente filosófica, e ela nasce tanto de um conceito da Síria, né, que é importado para dentro do judaísmo a partir do cativeiro da Babilônia, depois os assírios dominam tudo, né? E aí você tem uma importação de dualidade para dentro do judaísmo. E que importação é essa? É a importação do mal. Para o judeu, não existia essa preocupação do eterno, porque existia um único Deus que regia todas as coisas. Deus não é bom nem mal, e até hoje, para os judeus, ele não é bom nem mal. Tá? Mas dentro do conceito, e a gente diz que Deus não é bom nem mal, mas nós não acreditamos nisso. Você e eu, todos nós dizemos assim, Deus não é bom nem mal, ele está acima do conceito de bondade e de maldade. Mas a gente não acredita nisso, a gente só fala, porque a gente diz que existe um ser da maldade. Ora, se existe um ser da maldade, então tem que existir um ser da bondade. E aí, se alguém te pergunta quem é o ser da bondade, você vai dizer que Deus é o ser da bondade, uma vez que existe um Deus para a maldade. Isso é um conceito de Zoroastro, né? Ele traz esse conceito. Quando o judeu escreve, por exemplo, o livro de Isaías é antes do cativeiro, né? Então, ele não é antes do cativeiro, é antes da importação dos conceitos que vieram junto com o cativeiro. Então, o livro é escrito nesse interstício e ele não traz esse conceito que só vai aparecer depois. Por isso que Isaías vai dizer, por exemplo, eu sou o Senhor, eu faço o bem e faço o mal. Então, na cabeça deles, existe um Deus todo-poderoso que fazia o bem e fazia o mal. E o que isso tem a ver com a eternidade? Não há um lugar, se não há um lugar para o mal, o que acontece com o homem mau? Nada, ele simplesmente não existe, ele não vai mais existir. Enquanto que o homem bom vai gozar de uma eternidade ao lado do Pai, e essa eternidade ela também não é muito clara para eles, né? O judeu não tem esse conceito de céu que a gente tem, ele não entende o céu da forma que a gente entende, até hoje não entende dessa forma, e para eles funciona dessa forma. O cara que é mau, ele vai passar um tormento hoje, mas não é exatamente o nosso inferno. O tormento do judeu é o afastamento eterno de Deus, o que eu acredito muito mais do que no nosso inferno dantesco. Então, eles passam a trazer essa importação, esse conceito de um Deus mau, e passam a acreditar que Deus é o Deus da bondade, e o outro Deus é um Deus da maldade. E aí você começa a ter essa diferenciação entre o bem e o mal, essa luta eterna, né, entre uma força maligna e uma força benigna. E aí, posto isso, você tem o nascimento do Jesus, e ele traz essa parábola, esse texto, essa metáfora, ou essa verdade, né, esse fato. E a gente tem que olhar isso com dois olhares.
Primeiro, se eu entendo que isso é uma verdade, né, e aí o Darley, ó, tu tem que desafiar os teus alunos, tem que pegar ele e falar assim, quando tu começar, falar assim, quem acredita que é parábola e quem acredita que é uma verdade? Vamos ver que cada um vai defender. Porque pode ser que seja uma verdade mesmo, e pode ser que seja só uma metáfora, ou pode ser uma parábola. O contexto dessa concepção, como o Ayrton trouxe, de metáfora e da parábola, é uma questão mais cultural do que literária por si só. Mas vamos lá, se isso é uma verdade, se esse fato aconteceu, então o Jesus, ele guarda alguns pressupostos de uma deidade. Tá? Então, se isso é um fato, ele tem que guardar pressuposto de uma deidade. Por quê? Porque como é que alguém pode saber o que aconteceu na eternidade se não tendo vindo de lá? Então, se eu falo que isso é uma verdade, isso aconteceu de verdade, porque diferente de todas as parábolas, ela guarda, ela traz a parábola não traz uma questão temporal, não traz. Tá? Você vê que dentro dessa narrativa, ele fala de Moisés e os profetas, então ele fala daquele período ali pré-cristão, então antes do cristianismo, ele fecha um tempo, ó, isso aconteceu num período anterior ao cristianismo, então isso é a primeira coisa que faz a diferenciação de uma parábola, tá? Então ele continua guardando características metafóricas de metáfora, mas ele se distancia da parábola pelo fato de guardar uma temporalidade, enquanto que a parábola necessariamente não pode trazer temporalidade, porque ela é uma história temporal, como a história de Jó. A história de Jó tem toda uma característica de parábola, porque quando é que Jó aconteceu? Não dá para saber. Você lê o texto de Jó, quando é que aquilo aconteceu? Não sei, não tem como eu saber aquilo ali. E, inclusive, o texto de Jó traz características que são próprias de povos antigos, como um Deus todo-poderoso e deuses menores que vão se apresentar a ele dando satisfação daquilo que fazem. Então o diabo se apresenta para ele e ele tem que ir no céu, né? E alguém pode dizer assim, mas para se apresentar para Deus não precisa ir no céu, tá? Eu concordo, pode se apresentar até daqui da terra, mas um espírito não precisa ficar limitado ao espaço físico. Então, por que não ir lá? Então, a história do Jó, por exemplo, ele guardaria algumas características porque ela não apresenta temporalidade, mas acaba fugindo porque guarda nome de personagens. Então, esse texto, ele guarda uma temporalidade, ele diz em que período que ele aconteceu, ele traz questões de identificação da personagem, então ele diz quem é um, quem é outro, traz personagens externos para dentro, ou seja, ele fala do Moisés, ele fala dos profetas que existiam no período mosaico, ou posteriores ao período mosaico, ele traz o nome do rico, né? E o rico não é identificado, mas o Lázaro é uma pessoa identificada, embora o Darley tenha feito muito bem a questão da tradução do nome, mas todos os nomes judeus eles têm uma tradução, né? O judeu, antigamente era assim, a gente dava um nome para a pessoa de acordo com a situação, e até hoje é assim dentro do judaísmo. Tá? A gente hoje procura um nome e aí vê o significado daquele nome. Naquela época não tinha essa cultura, que o cara dava o nome da circunstância, e a pessoa acabava tendo o nome da circunstância. Então ela se afasta da parábola nesse sentido. Se ela se afasta tanto de parábola, ela poderia cair numa característica de situação real. Se ela é uma situação real, Jesus só poderia ter narrado isso tendo visto o que aconteceu. Então ele viu o que aconteceu e aí ele está narrando uma coisa que ele presenciou, que ele testemunhou. Mas se ele está fazendo isso, ele guarda pressupostos de deidade. Porque que outra forma ele poderia narrar a eternidade se não tendo estado lá? Que outra forma? E é muito, muito agradável pensar que Jesus guarda isso, sobretudo quando eu penso novamente na temporalidade e vejo que aquilo é um período anterior ao seu nascimento como ser humano. Porque é um período de Moisés e de profetas, então ele poderia ter visto aquilo. Mas se ele viu aquilo e guarda esse pensamento de deidade, eu vou entender também que o que Paulo fala de Jesus, quando fala de Filipenses, não é assertivo. Porque se ele deixou toda a sua condição de Deus, como ele poderia se lembrar de um fato sendo divino? E número 2, se ele deixa a sua condição de Deus, e mesmo assim guarda pensamentos, será que ele não guardou mais coisas que tornariam mais fácil o seu sacrifício na cruz e a sua entrega? Então ele não era totalmente humano. E aí a gente fica numa situação dúbia, porque ele traz
toda uma narrativa que o descreveria como alguém eterno, que ele é o Filho de Deus, então ele é alguém eterno, que tem lembranças ou flashes de memória ou pensamentos de um período que ele viveu, e ele não nega isso. E é um grande problema que Jesus não nega isso, porque Jesus ele fala que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, eis aqui quem é maior do que Abraão. Então, ou ele sabia disso por revelação, ou ele sabia disso por consciência. E essa parábola não pode ter sido revelada, porque revelação não traz uma descrição a parábola não traz descrição de revelação. Então, no mínimo, era por uma questão de consciência. Então, ele sabia que aquilo ali teria acontecido. Claro que eu não estou dizendo aqui que eu vou fechar, que a gente pode fechar dizendo assim, não, isso é realmente um fato real, isso é realmente uma parábola. Como o Darley falou no início, cada teólogo vai partir para um ponto. Mas eu não posso deixar de dizer que a partir do momento que eu entendo que isso não é metafórico, que isso não é uma parábola, eu estou dizendo que esse cara, o Jesus, ele tinha realmente momentos de lembrança de eternidade. Ou seja, ele tinha alguns pressupostos não de revelação, mas de consciência absoluta de quem ele era e do que vivera anteriormente àquilo. Então, se ele prende a sua vida dentro de um tempo de 33 anos, ele também tinha noção de quem ele fora anteriormente a isso e de quem seria num período posterior. Tá? E o que para mim é muito difícil, eu encaro isso com muita dificuldade, porque se ele faz isso, quem é que me garante que ele também não guardou situações que tornassem mais fácil o seu sacrifício vicário? E essa oferta também, então, já não tem tanto valor, tá? Porque se ele guarda suas lembranças ou guarda noções disso, então o seu sacrifício não foi só de um humano, foi de um Deus que se humaniza, mas que se sabia totalmente consciente de ser Deus. E que também, para mim, novamente, é muito difícil, porque ele ajuda com essa confusão. Jesus ajuda a criar toda essa confusão quando ele diz aquilo que eu já mencionei. Eis aqui o Cordeiro de Deus, né? Eu sou o Cordeiro de Deus, eis aqui quem é maior do que Abraão, antes de que Abraão fosse, eu sou. Então ele ajuda a criar toda essa confusão na nossa cabeça quando a gente lê o texto de Lucas. Tá? Então o Darley também apresentou muito bem, dizendo que essa parábola não é sinótica, né? Ela não traz uma similaridade em nenhuma outra narrativa, e o texto de Lucas, se você for estudar grego em algum momento, né, eu estudei um pouquinho de grego, e de vez em quando tenho tempo, continuo estudando, até porque eu não sei ler o grego original, então eu tenho que usar dicionário e fazer comparações com o texto aqui, desse meu livro de grego. E aí, quando a gente faz isso, você vê que o texto de Lucas ele é o mais rico dentre os evangelhos. Ele é o mais rico. Ele traz ele é o mais rico, tanto de forma escrita, quanto de forma na forma da escrita, quanto na forma de conteúdo. Então, eu tenho essa dificuldade muito grande quando Jesus faz isso. Então, aí, para não criar essa confusão, a gente anula essa dúvida toda, tá? E diz assim, não, então isso aqui, ela precisa ser uma parábola. Porque se não for uma parábola, se não for um ensino metafórico, vamos tirar da questão de parábola, ou que seja ensino metafórico, se não for, eu tenho um problema com esse Jesus, porque ele está usando pressupostos divinos, tá? E tem que ser só uma comparação. E se for um fato real, em absoluto, Jesus está realmente revelando quem ele necessariamente é. Então, quando eu defendo, e eu já defendi bastante, que novamente, eu vou dizer para vocês, eu não tenho vergonha de mudar de opinião, eu tenho vergonha de estar certo o tempo todo, porque quem está certo o tempo todo, alguma coisa está errada. Então, quando eu defendo que isso não é uma parábola, eu crio uma série de problemas de interpretação para a pessoa do Cristo. Aí eu tenho uma série de problemas, tá? Porque ele guarda algumas pressupostos de divindade e ele não é 100% humano, como a gente diz. Ele tem alguma atribuição de divindade, ainda que seja simplesmente a memória. Aí vai a pergunta para nós. Sendo assim, Jesus sabia que ele era o próprio Deus? Ele sabia o tempo todo, eu sou Deus? Porque no desafio que o diabo faz para ele, no capítulo 4 do livro de Mateus, não me parece que sequer o diabo soubesse que ele era o próprio Deus. A impressão que você tem
é que ele era uma geração a partir de Deus, que o adversário, ele diz para ele, se você é o filho de Deus, eu te darei toda a glória. Como é que o diabo poderia dizer para Deus que daria a ele toda a glória, se toda a glória já pertence a Deus? Então ele não poderia ser, dentro da consciência do adversário, o próprio Deus. E ainda que fosse o filho de Deus, por geração, ele foi gerado por Deus, o diabo teria talvez essa consciência, o adversário, não vou dizer o diabo, mas o adversário teria essa consciência, mas o próprio Jesus talvez não tivesse naquele momento. Então ele teria que ter tirado essa consciência dele. Então, a partir daí eu volto ao ponto inicial. Toda a nossa religião é uma construção que é uma soma de tudo aquilo que a gente foi catando no caminho para poder chegar aonde a gente chegou. Então, por exemplo, vocês já viram, você falou aí logo no começo, de acender a vela para os mortos. A igreja anglicana e a igreja luterana continuam acendendo até hoje vela para os mortos. E se acende. E eles acreditam que isso faça um bem. Tá? Eles até hoje eles veneram os santos. São Francisco de Assis é muito venerado pela igreja anglicana, pela igreja luterana, pelas suas conquistas e por aquilo que ele representou. Então, esse judaísmo que você encontra no primeiro século da era cristã era muito diferente do judaísmo que Moisés, e não era pouco, era muito diferente do judaísmo que Moisés criara quando dá as leis para o povo, reúne, senta todo mundo, divide o povo em juízes, de grupos de 100, e a cada 100 você tinha um juiz ali para julgar o povo, e esse judaísmo é muito diferente desse que é apresentado ali por Moisés. E ele traz consigo, dentro do seu arcabouço, um monte de questões de credo, como, por exemplo, essa parábola ou essa narrativa que deixa confusa a pessoa do Jesus. Então eu preciso escolher. Ou Jesus, ele contou um fato real, e a partir daí ele traz condições de divindade, ou ele trouxe uma metáfora, uma parábola, e pode ser que ele seja uma divindade, e aí eu vou dizer por confissão que nós cremos que Cristo é a divindade, até por toda a construção que ele faz durante todo o período, e a gente não está falando sobre cristologia aqui, mas ele é a divindade, e isso precisaria ser uma parábola para que o seu sacrifício fosse um pouco mais eficaz e atingisse o objetivo que teria que atingir mesmo. E quanto à questão do Seol, realmente é uma importação dos helênicos. No século III, quando a helenização toma conta do judaísmo, os judeus se dividem, os saduceus se dividem em essênios e saduceus. Os fariseus se mantêm fariseus, mas os saduceus se dividem em dois grupos, porque os saduceus aceitam esse helenismo do Hades, né? Ele aceita toda essa concepção do paraíso, aceita toda essa diferenciação, já os essênios não aceitam. Tá? E eles dizem que não. E curiosamente, para deixar a nossa cabeça mais confusa ainda, Jesus ele traz muita coisa dos essênios. A única coisa que Jesus não guarda dos essênios, as duas únicas coisas que ele não guarda é não beber, que Jesus bebe, e não andar com as pessoas, porque Jesus andava com todo mundo. Enquanto que os essênios não bebiam e se mantinham só entre eles e afastados no meio do deserto. É isso, é a contribuição que eu queria trazer, mas eu falei muito do que o Darley tinha falado já, e do que o Ayrton tinha falado, e do que o Edalmo também. É só contribuir repetindo algumas coisas que vocês disseram também. É isso. Muito bom, anotei aqui já. Darley, tá contigo. Darley tá aí? Tô aqui sem minha cara, tá aparecendo, a gorda aparecendo aqui. Cara, tem que tomar jeito, tô ficando cada vez mais gordo nesse negócio de pandemia. Não, só você não, cara. Eu engordei. Agora Cara, 8. Eu tinha engordado 10, perdi 2, agora eu tô com 8 quilos a mais. eu achei Da uma foto pandemia. daquela Zumba. Lembra da Zumba que você fez na praça? Lembro. Cara, ali eu tava bem mais magro mesmo. Tá até a foto com o Marcelo. O Marcelo foi também, tinha o Marcelo pra ir. Cara, ali eu tava Eu bem mais lembro magro. disso. Aí olha minha foto agora, cara, minha cara tá de lua de novo, de lua cheia, né? Nem de lua minguante. É de lua cheia de novo, cara. Complicado. Porque está complicado, né? Engordar é muito fácil, viu? E pra mim, engordar é muito fácil. Tem gente que tem dificuldade em engordar. Engordar pra mim é só em pensamento. Já olhei um hambúrguer e eu tô gordo. Muito fácil. Então, assim. Não, gente, engordar fica fácil a partir do tempo, né? Você vai ficando, quanto mais velho você fica, mais teu Pra mim sempre foi. Você metabolismo foi gordinho? Pra mim sempre foi fácil engordar. É. Então, vamos lá, pessoal. Agradeço a todos a presença aqui, a participação de todos. Senhor.
Agradeço a todos que estiveram aqui, agradeço a oportunidade de ter tentado passar a sua mensagem, a sua palavra, explicar a parábola do rico e do Lázaro, independente se é uma história real, independente se é uma parábola, o que importa, Senhor, é o aprendizado e o conteúdo que ela traz para as nossas vidas, para a vida de todos os homens que já leram e que entenderam e põem em prática, Senhor, essa parábola. Que hoje, Senhor, não precisamos de um cristianismo só de palavras. Precisamos de um cristianismo de ação, de um cristianismo prático. Que a igreja cruze a porta das igrejas e consiga chegar, Senhor, por bons exemplos, porque a igreja está cheia de mau exemplo. Infelizmente, Senhor, a sua igreja, como instituição, está indo por um caminho ruim, mas existe dentro da sua casa, Senhor, e abençoa todos estes que têm bom coração e que desejam perpetuar e pregar a sua palavra com bons exemplos e com boas atitudes. Nos abençoa, Senhor, com isso. Que assim seja. Graças a Deus. Darley, parabéns pela ministração, viu? E